Fala pessoal, meu nome é Edson, esse é o canal Verdade sobre Rodas. Vou trazer muitas novidades para vocês, então se você gostar do vídeo, dê o seu like e se inscreve no canal. Então hoje a gente vai falar sobre um carro que foi lançado na semana passada, tá em fevereiro de 2018. Vou falar sobre o Volkswagen Virtus. E que está causando aí bastante burburinho, né, no mercado, tal. A mídia vem falando bastante sobre ele, né? Tem aparecido aí nos diversos meios de comunicação, inclusive já com comercial na TV, tal, bastante entradinha de vídeo do YouTube, né? Ele vai revolucionar aí o mercado dos sedãs, hein? Só quero ver essa concorrência aí, o que vai fazer aí para tentar chegar junto, né? Sendo baseado no Polo, ele usa diversos componentes iguais, como a frente inteira do carro, né, toda do Polo, eu diria até a coluna B, né, inclusive a porta dianteira, tal, vocês podem ver que é a mesma. Eu trouxe para vocês aqui uma ilustraçãozinha que mostra muito bem né, as diferenças dos carros. Então eu trouxe uma imagem aqui, remontando o Virtus e o Polo. Então vocês conseguem ver aqui diferenças, né, nítidas, como por exemplo, né, o próprio comprimento do carro, né, que é bem gritante a diferença aí, tal. A gente tem 420 milímetros a mais no Virtus, né, e também o maior entre-eixos, né, que trouxe um maior espaço no banco traseiro para o Virtus, tá? A gente tem 90 milímetros a mais do que o Polo aí, tá? É bastante coisa mesmo, deixou o carro com espaço traseiro aí muito legal, tá? Outra coisa que vocês podem ver também nas imagens é a diferença de tamanho da porta traseira do carro, né? No Polo, né, inclusive a gente vê no de lado, né, a gente pode ver aqui que a porta traseira ficou até um pouco pequena com relação à dianteira, mas tal porque a Volkswagen, né, com certeza já tinha, né, a proposta, né, e já ia usar a porta dianteira nos dois modelos. Falando um pouco mais sobre tamanho e dimensões, vamos falar um pouquinho sobre o comprimento do Virtus. Ele tem 4,48 metros de comprimento e está na mesma faixa aí dos concorrentes dos sedãs compactos, como o Cobalt, né? Inclusive ele crava o comprimento com o Cobalt, e também o Honda City. Ele fica um pouco abaixo dos sedãs médios, mas como eu vou falar mais adiante, ele não fica devendo em nada, tanto de espaço interno como de porta-malas, tá pessoal? Eu trouxe, né, uma ilustração aqui para vocês que vai mostrar um pouquinho mais sobre as proporções do carro, tá? Então vendo, né, olhando o Virtus de lado, tá, a gente vai ver aí né, uma diferença, né, do tamanho da traseira do carro com a dianteira, né? Uma traseira alongada aí, meio exagerada até, né? Mais ou menos 1,5 vezes aí o tamanho da frente, tá pessoal? Isso acaba ocasionando aí uma diminuição no ângulo de saída do carro. Então, se o carro tiver algum problema de raspar, provavelmente esse carro vai raspar a traseira saindo de uma valeta, né, alguma vaga aí mais inclinada, ele, né, provavelmente não vai ter problema com a dianteira, né, vai ter problema com a traseira. Mesmo porque claramente a Volkswagen elevou, né, a altura do carro, mas não é uma coisa, não é nenhuma novidade. O Corolla já vem fazendo isso há muito tempo. Inclusive, né, se você olhar um Corolla ali de lado, você vai ver que a distância entre o pneu e paralama é maior até do que muito SUV. Na minha opinião, isso é muito, muito, muito feio, tá? Isso aí né, as montadoras, elas recebem as reclamações do cliente, né? Então, quando ela lança o carro, ela já tem uma ideia, né? E nas próximas gerações elas vêm corrigindo isso, só que no caso do Corolla eu acho que isso está muito exagerado, tá? Inclusive, né, eles têm essa noção, tanto assim que se você entrar no site da Toyota e ver alguma imagem do Corolla no site da Toyota, o carro ele está rebaixado, pessoal. Ele não está na altura como ele vem de fábrica. Depois dá uma entrada lá e depois pega uma foto de um carro de rua e vocês vão ver que é bem diferente, tá pessoal? Essa traseira mais alongada, ela trouxe para o Virtus um volume de porta-malas muito bom, são 521 litros, né, suficiente para brigar de igual para igual com qualquer concorrente. Então aí a gente tem no mercado o Cobalt com 563 litros, o Honda City com 536,
e é até maior do que concorrentes de categorias acima, como Civic e Corolla, por exemplo, tá? Né, eu vou lembrar vocês que não adianta só ter um volume de porta-malas grande, pessoal. Né? Tem uns fatores que vocês têm que ver ali e tal para acomodar legal as malas. Então, um dos fatores é a abertura. Qual que é o tamanho da abertura ali quando você abre a tampa do porta-malas? Qual que é a abertura suficiente para você colocar uma mala ou, né, algum objeto, alguma caixa aí que vocês têm costume de usar. Outra coisa é que no fundo do porta-malas geralmente fica uma barra, né, para melhorar a rigidez torcional do carro. E tem carros que essa barra aí é bastante avantajada, né, acaba atrapalhando um pouco ali. Mais uma coisa que você tem que observar é a posição daquela dobradiça, né? Então aí tem carros que, né, que fica mais para o centro do porta-malas, acaba amassando qualquer bagagem. Um detalhe interessante do Virtus é que essa dobradiça fica bem nas extremidades, tá? Ela fica bem nas linhas da caixa de roda, né? Então se você vê o carro internamente, até uma imagem que está rolando aqui do porta-malas, né? Então essas dobradiças elas ficam exatamente na linha da caixa de roda e, na minha opinião, não vai atrapalhar nenhuma bagagem, a não ser que você enche o porta-malas, né? Vai fazer uma viagem bem longa aí com a família e tal, enche o porta-malas e pode acabar atrapalhando tal, alguma coisa que você acaba colocando mais ali no final do porta-malas. Mas mesmo assim, pessoal, são 521 litros, é bagagem que não acaba mais. Então, falando um pouquinho mais sobre, né, o quanto que o Virtus não deve para concorrentes de uma categoria maior, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o espaço interno dele traseiro, tá? No banco traseiro. Então a gente sabe que ele tem um entre-eixos aí maior do que o do Polo, né, em 90 milímetros, e maior até da concorrência de sedãs compactos aí. Ele tem 2,65 metros de entre-eixos, mas muito cuidado, pessoal, porque o entre-eixos não é o único fator que define o espaço no banco traseiro do carro. Então tem muita gente que fala assim, ó, tá, quando você vai comprar o carro, tá, você quer um carro com espaço maior atrás? Compra um carro com entre-eixos maior. E não é bem assim, porque no mercado a gente vê, né, carros com o mesmo entre-eixos e um oferece mais espaço interno que o outro. Então eu trouxe uma imagem aqui para vocês para explicar o porquê que isso ocorre, né? Então vamos lá. Então a gente tem aí novamente uma ilustração que mostra o Virtus na lateral, tá? A gente tem aí a posição do motorista, né? Logo em seguida vai vir a posição do pessoal que senta no banco de trás, né? E o que acontece, pessoal? Esse espaço no banco traseiro, ele pode variar, né, dependendo, né, assim, do projeto do carro, da posição da parede de corta-fogo ali, do comprimento do painel e da posição do banco traseiro com relação à caixa de roda traseira. Então, se algum projeto tiver o painel corta-fogo e o painel numa posição mais adiantada e o banco traseiro numa posição mais avançada com relação à caixa de roda, vai resultar em maior espaço para as pernas ali, né? Então na ilustração ali tá, vocês vão ver de novo, né? Ó, alonga ali, né? E o resultante é maior espaço interno ali no banco de trás. E é justamente isso daí que acontece no Virtus, tá? Sempre que eu vou conferir o tamanho interno de um carro, o que eu faço? Eu sento no banco do motorista, numa posição ideal ali e tal, mas uma posição mais próxima ali do painel do carro, tá? Né, para sobrar o espaço atrás, logicamente, tá? Mas uma posição confortável, ideal. Então não esquece aqui da posição dos braços, né? Não ficar muito próximo do volante, tá? Aquela posição que a gente já conhece, né? Né, tem vários vídeos aí no YouTube que explicam qual que é a posição mais correta, tal e tudo mais, né? Então você se posiciona confortavelmente no banco dianteiro, regulando a altura, regulando, né, aquele ajuste longitudinal, né, para frente e para trás, a altura do volante, etc. Depois o que eu faço? Eu vou no banco traseiro, sento no banco traseiro para saber o que sobrou de espaço, né? E quando eu fui verificar isso no Virtus, né, eu vi que o espaço dele tá fantástico, tá? É acima, inclusive, de alguns concorrentes de categoria acima. Então, fazendo esse procedimento aí que eu já descrevi, no Virtus, né, sentando no banco traseiro, ainda sobraram, né,
do meu joelho até o banco do motorista sobraram aproximadamente 3 dedos ali, tá? Eu vou falar nessas medidas que é um pouco até, né, não é legal, tá, ficar falando em medida de dedo e tudo mais, mas é o que todo mundo vai ter na concessionária ali para sentar no carro e medir. Então você vê o quê? Né, você vê se o seu joelho está raspando no banco, se você, né, tem que abrir a perna para sentar no banco de trás, né, no caso de carros menores, e no Virtus realmente, tá, eu pude fechar a perna, né, e ainda sobrou algum espaço ali entre o meu joelho e o banco do motorista, tá? O único concorrente dele, tal, que ficou com o mesmo espaço foi o Honda City, tá? Então, espaços muito parecidos, mesmo tendo um entre-eixos menor do que o Virtus, né? Então, aquele lance que eu te falei que o entre-eixos é só uma referência, então é isso mesmo. Né, o City ele tem 5 centímetros a menos, 50 milímetros a menos do que o Virtus e tem o mesmo espaço interno no banco do motorista né, e também no banco traseiro. Tá? Vou falar alguns outros concorrentes aqui. Todo mundo fala que é concorrente, mas eu não acho, porque eu acho que está bem abaixo do nível né, tanto em design quanto acabamento e tudo mais, que é o Cobalt, né? Mas todo mundo fala que ela é uma referência na categoria, tá? Eu não vejo muito isso, né? Então né, se para ser referência ele tem que ser melhor em tudo, e para mim não é, né? Assim, falando do espaço do banco traseiro, né, que é o assunto que a gente está falando agora, tá? No Cobalt está fazendo o mesmo procedimento, tá? Eu fiquei com o joelho encostado no banco, né? Que foi né, a mesma coisa que eu vi no Argo, tá? Por que eu estou falando do Argo e não estou falando do Cronos? Porque ainda não estava disponível para ver na concessionária, só que, né, o entre-eixos, né, e a plataforma do Cronos vai ser a mesma do Argo, então né, com certeza ele vai ter o mesmo espaço interno no banco traseiro. Então vamos lá. Eu vi outros carros, por exemplo, de categoria, né, de um preço um pouco menor, como o Logan, por exemplo. O Logan, do meu joelho até o banco, né, do motorista, ainda sobrou espaço, tá? Né, ficou quase rente, mas ainda sobrou espaço, então maior ainda do que o espaço interno do Cobalt, tá? Né, vamos lá. Tá, outros carros como o Prisma eu tive que abrir a perna, tá? Então a minha perna não coube, né, no banco traseiro, por isso eu não vou considerar esse carro como concorrente dele. O HB20 Sedan, tá, a mesma coisa, eu tive que abrir a minha perna, tá? Então eu não coube ali atrás do banco do motorista, né? E também eu vi alguns carros de categoria acima, tá? Então eu vou falar primeiro do Corolla, né, que é o queridinho aí de todo mundo, né? Para comparar aí, para ver se esse carro aí poderia disputar com as versões mais, né, de entrada do Corolla, digamos assim, né? Realmente o espaço foi muito próximo, tá? No Corolla também ficou aproximadamente 3 dedos ali do meu joelho até o banco do motorista, tá? Outros carros como o Honda Civic, no Honda Civic o meu joelho fica raspando no banco do motorista, tá? Vamos falar aqui de Ford Focus. No Focus eu tenho que abrir a minha perna também, tá? Para caber no banco traseiro, tá? Foi uma coisa que me deixou bastante impressionado, tipo, como é que um carro de categoria de sedã médio, tá, pode oferecer tão pouco espaço interno no banco traseiro, além de eu ter que abrir a minha perna, né, para não ficar raspando ali no banco e tal, ainda a minha cabeça ficou batendo no teto, né? Então é um carro assim, para quem quer, né, espaço interno, fica bem complicado. Mas vale lembrar também que isso é só uma referência, tá? Eu sou um cara bem alto, né? Tenho 1,94 m, como eu disse para vocês. Então quem for mais baixo, tá? Até a faixa de 1,75 m, 1,80 m, também pode se sentir bem nesses outros carros que eu falei. O Virtus está sendo oferecido em 3 versões. A MSI, que é a versão de entrada, por R$ 59.990, vem com motor 1.6 16 válvulas e câmbio manual. A próxima versão é a versão Comfortline, a partir de R$ 73.490, vem com motor 1.0 TSI de 128 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades. Nada de câmbio automatizado, pessoal. É um
né, uma transmissão automática com conversor de torque. E a última versão, a topo de linha, a versão Highline, a partir de R$ 79.990, vem com o mesmo conjunto de motor e câmbio da Comfortline, 1.0 TSI de 128 cavalos e também transmissão automática. Eu não vou falar aqui sobre os opcionais das versões, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, tá? Vocês podem entrar no site da Volkswagen, tá, e dar uma olhada, né, em detalhes. Tá? Inclusive o site da Volkswagen está muito bom, está bem completo. Você pode montar o seu carro, né, escolher a versão, escolher a cor, escolher os opcionais. E o que é bem interessante é que lá no site da Volkswagen você pode ver exatamente o carro com a cor, com os opcionais que você escolher. Inclusive a câmera 360 graus, você consegue ver, né, a imagem dentro do carro com os opcionais que você escolheu. Então se você escolheu lá a versão com algum acabamento diferente, né, como de repente um painel digital, na versão 360 graus você vai ver exatamente esse carro. Vou chamar a atenção para um detalhe, pessoal, que é na diferença de tonalidade, tá, das peças no interior do carro nas diferentes versões. Então eu trouxe uma imagem aqui para vocês que mostra, né, a tonalidade diferente de forro de porta, painel e console central das versões MSI, na versão Comfortline e Highline. Na versão MSI, tá, você tem uma tonalidade mais clara do interior de forro de porta, painel, aí, console central, o que eu não achei tão legal. Tá? Na Comfortline a gente tem um interior um pouco mais escuro, aí, como vocês podem ver nas fotos, mas ainda com algumas peças, com a parte de cima do painel em tonalidade mais clara, então é uma versão aí, tá, intermediária. Já na versão Highline a gente tem um interior, né, mais escuro, né, painel de porta, né, em tonalidade preta, né, painel também preto, que dá uma sensação de sofisticação para o interior, né? Já que essa versão aí, né, ela vai acabar mirando versões de carros de categoria acima, né? Acredito que a Volkswagen tenha feito essa diferenciação, né, com esse objetivo. Agora talvez uma das horas mais esperadas do vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre os concorrentes, quem que o Virtus aí vai acabar brigando de frente, né? De quem que ele vai roubar o mercado aí, né? Nas diferentes versões. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o Virtus primeiro, a versão de entrada, a MSI 1.6 com câmbio manual. Ela vai acabar, né, brigando aí com o Honda City DX, com a versão de entrada do Toyota Yaris, que é um carro que vai chegar pra gente ainda esse ano, com a versão manual do Cobalt LTZ, e conversão também aí 1.3 manual do Fiat Cronos, tá? Já a versão Comfortline com motor 1.0 TSI de 128 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades vai acabar concorrendo com o Honda City EX, com uma versão intermediária do Toyota Yaris, com o Chevrolet Cobalt Elite e com o Fiat Cronos Precision. Lembrando que todos esses concorrentes com transmissão automática. A versão Highline eu separei em dois segmentos, tá, pessoal? Principalmente porque a versão Highline com os itens de série já tem capacidade de brigar de igual para igual com os topo de linha de mesma categoria, tá? A gente está falando aí de Honda City EXL e uma versão top de linha do Toyota Yaris. E por último a versão Highline com todos os opcionais, que poderia brigar inclusive aí com carros de categoria superior. Eu tô falando aí da categoria dos sedãs médios, que o pessoal, se não se cuidar, vai ter venda aí roubada pelo Virtus. Então, vou mostrar aí para vocês. A gente tem aí como concorrente o Corolla GLI e XEI, o Honda Civic Sport iX, o Chevrolet Cruze LT e o Ford Focus na versão SE Plus, tá? Eu tô falando aí, tá, dos sedãs mais vendidos, tá? Mas tem outros aí no mercado que também, tá, a gente pode comentar, como o Hyundai Elantra, que, né, até pouco tempo estava com um preço bem interessante aí, tá, a partir de R$ 79.900, de repente é um carro aí, tá para você ver aí também, né, estudar ser um possível concorrente, e o Nissan Sentra, né? Então, né, tem bastante carro aí para ir na concessionária, tomar bastante cafezinho aí, tá? Fazer as continhas lá e ver qual que é a melhor opção para você. Eu espero ter trazido mais informações, mais detalhes sobre o carro. Esse é o tipo de informação que eu quero trazer aqui para os vídeos do canal, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like e não esquece de se inscrever no canal, porque vem muito mais por aí, vem muita coisa legal, tá bom? Falou, até mais, um abraço.